Está começando mais um Pode Construir, o podcast da construção civil oferecido pela Baceifer. Aço e ferro para sua construção é na Baceifer. 4 endereços aqui em Sorocaba, e se você é da região e também quiser aproveitar as ofertas e a qualidade Baceifer, é só entrar em contato com o telefone que está aqui na tela. Baceifer, aço e ferro para sua construção. E a gente traz hoje no Pode Construir um convidado muito especial, mais um arquiteto para você que está aí construindo, reformando ou está a fim de conhecer os profissionais que fazem a arquitetura aqui na nossa região. Hoje é uma oportunidade de você conhecer o Ângelo Dutra. Ângelo, seja bem-vindo, prazer. Como é que tá? Você está há tanto tempo já na área, quanto mais de 20 anos já, né? 22 anos. 22 anos. E conta pra gente como é que começou essa sua preferência pela profissão, pela arquitetura. Como que você deu um estalo? Você acordou um dia e falou assim, você é arquiteto? Como é que foi? Quando eu era pequeno, eu tinha muita facilidade para desenhar. Por desenhar, eu estudava no Centro Escolástica. E aí eu fui parado no Diário de Sorocaba. E o povo não acreditava que eu desenhava. Eu tinha 5 anos de idade. E eles queriam que eu fizesse um teste. Com 5 anos você já todo mundo já levava você para falar assim, ele desenha bem esse menino. Exatamente. E aí eu fui lá, fiz o teste e tal, e provei que eu sabia desenhar e tudo mais. E eu também, no Centro Escolástica, tinha um pessoal que sempre foi muito bem remunerado, então a gente ia na casa desse pessoal, e eu queria mostrar para os meus pais como que eram as casas. E aí eu pegava, fazia as maquetes dessas casas, e tinha também uma maquete lá na Place Center, que é uma loja de brinquedo que tinha no Sorocaba Shopping, que era uma maquete maravilhosa, assim, de uma cidade. E eu pegava, eu montava essas casas e outras coisas, eu fiz uma cidade inteira para um ferrorama que eu tinha. Ferrorama, para quem não sabe, é um trenzinho de brinquedo que nem sei se tem ainda. Exato. Mas que você acabava pedindo uma decoração, né? Para ficar mais legal brincar. E passei a desenhar várias casas. Então, quando eu tinha uns 8, 9 anos de idade, mais ou menos, todo mundo já falava, não, ele vai ser um excelente arquiteto e tudo mais. E eu lembro também que minha mãe levou essas casas que eu tinha feito, que minha mãe lecionava no Centro Escolástica, para uma feira de ciências lá. E os pais desses meus amigos viram as casas e adoraram. E simplesmente começaram. Esse daí já é um arquiteto nato. Já desde criança, então você já não só desenhava, como fazia maquetes, então. Sim. Você então foi empurrado pelo destino para a arquitetura já desde criança. Desde criança. É porque tem gente que ainda vai ali, desenha e tal, faz um desenho, mas assim... Mas eu não queria fazer arquitetura. Eu fui atrás do direito, porque eu achava que a arquitetura era uma coisa assim, mais por um hobby. Que dificilmente eu iria ganhar dinheiro com isso. Teria que pegar, sei lá, correr atrás de uma medicina ou senão um direito. Que eram as profissões mais tradicionais ali. Exatamente. Fui atrás do direito, só que não deu muito certo. Daí eu acabei caindo para arquitetura mesmo. Mas você chegou a fazer ou experimentar, fazer 6 direito? meses. Você chegou a entrar, então, e fazer. E aí desistiu, falou, não é pra mim. Exatamente. O negócio é desenhar. É. E aí? Aí você optou pela faculdade de arquitetura, fez aqui mesmo em Sorocaba? Não existia em Sorocaba. Não tinha, né? Eu prestei várias, eu acabei fazendo em Mogi das Cruzes, embora eu tivesse passado na FAAP, no Mackenzie. Só que eu queria ter vida universitária, como meu irmão tinha. Meu irmão estava em Ribeirão Preto. Daí eu acabei indo para Mogi das Cruzes e é um arrependimento que eu tenho muito grande, porque eu acabei fazendo uma faculdade inferior. Mas aquela história de quem faz a faculdade e o aluno, você levou a sério também, né? Lógico. Primeiro ano eu curti, fui em várias festas. Segundo ano já comecei a me fechar e me formei como melhor. Você mudou para Mogi? A sua família é daqui de Sorocaba? É, daqui de Sorocaba. Daqui, aí você mudou para Mogi durante a faculdade, fez lá 5 anos. Morando em Mogi. Exatamente. Depois voltou para cá ou você foi para São Paulo, foi para outra cidade? Como é que você seguiu aí? Então, a gente acabou vindo para cá mesmo. Voltou para Sorocaba. Sim. E você já chegou a fazer algum estágio, entrou de sola, terminou a faculdade já veio? Eu sempre estagiei, tanto lá em Mogi das Cruzes quanto aqui em Sorocaba. Aqui em Sorocaba eu estagiava no China, que é o Forione, durante as férias, e lá em Mogi das Cruzes eu fazia com o Guilherme Matos, que era um arquiteto muito bom que tinha lá. E aí você fazia o quê? Você desenhava também? Ele me colocava para fazer maquetes. Naquela época não tinha muita maquete eletrônica. Então a forma dele apresentar o projeto, ele fazia o desenho, daí ele botava para nós estagiários fazer a maquete, depois ele colocava a maquete no ângulo, posicionado com o sol, que desse luz e sombra, fotografava e ele puxava o desenho da maquete.
Nossa. Aí cada um arruma um jeito de fazer uma apresentação. E a apresentação dele era fenomenal. Não é nem todo mundo faz maquetes ou que conseguia, principalmente há tempos atrás, né? Exatamente. Maquete física. É difícil, não é fácil fazer uma maquete até hoje, né? Eu no meu escritório até hoje não apresentei uma maquete física para um cliente, porque nunca foi pedido. Não foi também hoje, né? Os recursos, softwares, tudo mudou, né? E são até mais evoluídos. Mas naquela época, um arquiteto que apresentasse dessa maneira, um arquiteto muito diferenciado. Né? Bastante. E você já fazia aquelas maquetes todas, então já tinha uma noção de espaço, tempo, né, ali para fazer isso aí, e as pessoas como que reagiam às maquetes diferentes de um projeto só no papel, né? Exatamente. Você conseguia visualizar numa época que não tinha o 3D Max, não tinha, né, modelagem no computador. A pessoa conseguia ter uma noção de espaço ali, né? Exatamente. No tempo. E você, como é que veio para Sorocaba e já se encaixou? Ainda teve um tempo de... Então, eu trabalhei um tempo com o Forione, depois eu fui trabalhar com a Terezinha Lembo, fiquei 4 anos com ela, e mesmo assim, trabalhava para mim também independentemente. Só que não tinha muitos clientes. Meus clientes foram surgindo através, digamos assim, eu tenho que agradecer muito a Terezinha, porque muitos projetos que ela não queria, dos clientes que ela não queria, ela pegava e terceirizava para mim. E aí foi formando a minha clientela. E aí veio o Júnior lá da Petit Pois, veio vários clientes. E alguns deles são clientes meus até hoje. E você fidelizou esses clientes, aí foi montando até chegar ao seu próprio escritório e você sair de lá e montar... Em 4 anos eu já estava praticamente com o nome formado. Já conseguiu montar um escritório com os clientes que você já tinha ali. Sim, o que ajudou muito é que existia o Sorocaba Decor da época, que o Marcelo Sodré promovia. E com isso daí o nome da gente começou a aparecer. Uma das formas que fez o meu nome aparecer também foram os meus amigos. Meus amigos nessa época estavam formando muitas baladas. E aí eu fiz o Biergarten, eu fiz o Único, eu fiz vários baladas, o Lacqua, a Infinity. Você virou o arquiteto das baladas. Mais ou menos, na época. Hoje em dia já não sou mais tanto assim. Hoje já migrou para um outro segmento aí. Não é que a gente migrou para um outro segmento, a vida vai levando a isso. Essas baladas eram mais como investimento, não eram projetos que a gente vivia daquilo, a gente fazia muito mais barato, projetos que tinham custo muito mais baixo, né? Porque era um risco, talvez não desse certo. Sim, sim. E era uma forma de promover, era como se fosse parecia numa página de uma revista. E como é que você pensava um projeto assim de balada assim? Você na época já vivenciava também as baladas, né? Sim. Facilitava um pouco ali o desenvolvimento do projeto. Muito vem do cliente. O cliente que ele faz o nosso programa de necessidades. Ele diz que ele quer. Que ele sonha, né? Exatamente. Era o Mosca, era o Tábua, era esse pessoal. E a gente ia pra São Os Paulo. apelidos de quem fazia balada, né? O Mosca, o Tábua. Exatamente. Tanto que hoje estão um pouco mais sumidos. Íamos para São Paulo e a gente frequentava várias baladas lá e formava um conceito através daquelas baladas. E aí, o conceito desde fachada, tudo. Entrada, recepção. Conceitos, assim, que o Chico Rosa seguiu o mesmo conceito, são outros proprietários. Chico Rosa é um projeto seu também. O Anzu Hall foi um projeto durante anos. Teve vários. Ali você começou a dar uma assinatura, então, né? Sim. Então você tinha ali um público jovem, né? Na época frequentando essas baladas, sabendo que você tinha feito esses projetos, te chamavam também para fazer, olha, faz minha casa... Né? Ou tem um outro projeto aqui que eu preciso, aí começou a expandir. Exatamente, foi assim? Porque eu vejo que o arquiteto, praticamente eu vivo da casa. A casa é o sonho do cliente, é o que leva mais tempo. Projetos residenciais. Exatamente, né? Que é mais elaborado. Mas esses projetos comerciais, como salões de eventos, né, de baladas e tudo, você continuou fazendo por quanto tempo ainda? Você fez bastante aí. Até hoje. Você está fazendo ainda? Estou dando uma mexida lá no Madar, que o Madar é meu também. E aí você tem esse projeto, né, também, alguns aspectos que você usa nesses projetos comerciais, você leva essa sua experiência também para a residência, porque a residência hoje também está mudando, né? A residência já tem espaço ali de gastronomia que antes não tinha, tem os espaços ali de convivência que também era um pouco mais restrito. Como é que foi essa transformação, essa mudança aí? Eu vejo assim, antigamente
quando eu me formei, a arquitetura ela estava no estilo meio neoclássico, porque Sorocaba sempre teve um estilo arquitetônico meio que próprio. Teve os grandes arquitetos aqui mais do passado, que você via as casas que tinha aquelas madeirinhas embaixo do telhado, pedrinha na fachada, e você não conseguia mexer muito na cor dela. Isso daí era meio classificado como arquitetura sorocabana. É uma tendência da época, né? Depois foram sumindo os beirais com madeira, por questão de manutenção, aí começaram a surgir os beirais com laje, aquela coisa meio Miami, meio sul da Califórnia, sabe? Aquela coisa meio mais neoclássica, caliente, assim. que o povo começou a fazer. E também hoje saiu. Hoje o que está tendo um resgate de uma arquitetura modernista de volta. Hoje, como eu falei, você entra no condomínio, você não sabe, parece que é um arquiteto que acabou fazendo tudo. Não existe mais identificação. Exato. Isso praticamente é no mundo. Você vai para Nova Jersey, você vai para Nova York, você vai para a China. Você não vê lá mais uma arquitetura chinesa, você vê arquitetura modernista. Você vê tudo Tudo quadrado, é igual. linhas retas. É uma igualização. É uma forma de você igualizar o mundo. Vamos dizer que isso daí é uma globalização. Não, desculpa, é um globalismo, não é uma globalização. É o globalismo da arquitetura. Construção da arquitetura. Exatamente. É uma forma de você fazer todo mundo agir, pensar e viver da forma que eles querem. E você acaba tendo que seguir essa tendência? A gente segue porque o cliente pede. Não é necessariamente o que eu quero fazer. É igual moda, né? Como você mesmo citou, né? Se ele fizer algo diferente, ele vai estar fora da moda, ou ele acha que a casa... Acha não, né? É realidade. Não vai valorizar da mesma forma que se ele fizer uma casa diferenciada, ou com um conceito exclusivo. Ele não faz mais, né? Ele fica com medo de achar que é ridículo, ou coisas do gênero. E agora? Né? Como vai ser? Agora, daqui para frente, eu acho que a sociedade arquitetônica, o povo da arquitetura, tem que, sei lá, dar uma revisão em tudo isso daí. Nem que seja os próprios arquitetos aqui do lugar, porque aqui no Brasil, todo mundo que faz arquitetura, ele sai modernista convicto da faculdade. A faculdade o molda para ser assim. É baseado na Bauhaus, é baseado do Le Corbusier, é baseado dessas coisas aí. Nesses criadores aí que acabaram modelando, né, a arquitetura. Exatamente. E o espaço aqui, inclusive o podcast nosso, o Pode Construir, ele vai abrir espaço para essas discussões. Porque realmente o que falta hoje também é arquitetos discutirem essa tendência, o presente e o futuro, para onde vai a arquitetura, né, as construções, as obras, o que elas vão seguir, como vai ser, se existe realmente uma forma de modificar, de fazer algo diferente. Né? E você como arquiteto aqui em Sorocaba também, né, agora que você falando assim, eu me vejo entrando nos condomínios aqui de Sorocaba e realmente visualizando muito do mesmo, né? Muito igual. Muito igual, aquela coisa ali, né? Realmente... É uma forma de você poder manipular a sociedade. E a sociedade aceita isso perfeitamente. Ela vai porque ela não para pensar. Não, ela vai seguindo a moda, né? Como se fosse um gado mesmo, né? Você vai conduzindo ali para aquele estilo e vai todo mundo aceitando de boa e vai virando, e agora virou a maioria, virou padrão. Você vai para Brasília, só para você ver como não funciona o negócio. São grandes prédios. Hoje eu acho que são obras decaídas, horroroso aquilo. E é tudo caixas de vidro, que você tem que usar grandes mecanismos de ar-condicionado para aquilo refrigerar, no deserto. Uma cidade assim que nem árvores tem, uma cidade quente, seca, né? Empoeirada, entendeu? Uma qualidade baixíssima de vida. Sei lá, eu acho que aquilo ali não se torna inteligente, se torna burro. E a gente falando aqui de Sorocaba, por exemplo, nós temos uma cidade com uma extensão territorial pequena. Né? Então, em relação a Itu ou outras cidades aí da região, Sorocaba até que é pequena. Né? E começou a construir... Quando eu vim para Sorocaba há 30 anos atrás, né? Você tinha os condomínios horizontais, né? Então você tinha muitas casas, agora hoje é prédio, né? Então Sorocaba começou a levantar prédio, existem bairros que é só prédio, não tem mais casa. Né? E os prédios também seguem, na sua opinião, essa mesma tendência meio... Tudo parecido, né? Tudo igual. Sim, varanda, é tudo... Então, o Le Corbusier, ele queria destruir o centro de Paris, Estocolmo, várias cidades. E ele queria construir todos esses módulos em blocos e colocar pessoas morando em habitações que muitos deles, depois com o tempo, acabaram sendo destruídos. Foram para o chão, porque não funcionou. Aquilo estava envenenando, estava adoecendo o ser humano, criando uma situação de vida péssima. Aumentando a criminalidade. Porque quando você tem a história da pessoa, a pessoa sabe de onde que ela veio. Isso é tudo muito novo. É um rompimento do antigo para o moderno.
O moderno quer dizer que é o futuro, uma sociedade mais pura, mais nobre, mais preparada. Deveria ser. Tudo isso daí são teorias, que Deveria. não foi feito nada em cima de pesquisas, em cima, sim, do que ele queria que fosse, que acontecesse. E conseguiu. Conseguiu, está conseguindo. Está conseguindo, né? Exatamente. E existe essa discussão dentro da sua profissão ou não? Você Não acha que existe, cada um com de o jeito seu nenhum. umbigo? Não. O arquiteto, ele é Dificilmente. unido, na sua opinião? Não é nada. Nada, né? Nada unido. Nós somos assim, vivemos uma política de boa vizinhança de um com o outro, somos cordiais de um com o outro, mas somos rivais, um contra o outro. E, na verdade, tem arquitetos, eu vejo assim, que nem a Cláudia Ferreira, ela busca, ela não fica presa a isso daí, ela pensa mais ou menos como eu. E outros que você chega e fala assim, eu quero fazer algo que tenha uma cara neoclássica, qualquer outra. O arquiteto não, ele impõe que aquilo não é legal, porque ele nem sabe fazer. Eu quando chego, por aprendeu, exemplo, né? eu tenho o Bolina. Bolina é um cliente meu lá que constrói condomínios aqui em Sorocaba, e eu já fiz 32 condomínios dos 80 que ele fez. E desses condomínios, por exemplo, chama lá Le France. Eu vou lá e faço uma fachada, um condomínio todo inspirado nisso. Que existe um conceito atrás disso, entendeu? Ele vem com Mondrian, Village de Capri, outro também é Vittorio Emanuele. Eu vou lá e faço a portaria do Vittorio Emanuele, praticamente uma miniatura da Galeria Vittorio Emanuele. Então eu tento buscar isso daí. Teve também o Terras de Tarsila, que é a Tarsila do Amaral. Eu tive que fazer algo totalmente modernista, que buscava esses conceitos modernistas para ser feito o condomínio. Enquanto muita gente vai lá e quer falar, não, queria que puxasse a casa de fazenda de Tarsila do Amaral, porque a Tarsila do Amaral foi criada, a fazenda dela. E, na verdade, não tinha nada a ver com a Tarsila, mas sim com a história. Só que a história nossa, a nossa arquitetura, que vem de origem nossa, que vem dos portugueses, não é nada respeitada hoje em dia. Essa arquitetura igualitária do mundo inteiro, que o mundo inteiro faz. Não faz nada diferente disso. Que transforma tudo na mesma coisa. Você vai pegar a mesma Europa como o velho mundo, né? Que poderia estar seguindo por um caminho diferente ou mantendo um pouco daquele clássico, daquelas coisas bonitas e belas. A arquitetura está fazendo o que o globalismo quer que faça. Realmente vai como centralização única de um único governo. Unificando. Todo mundo pensando igual, nada diferente. Coisa que talvez aconteça em 2023, quando diz que vai acontecer a tal tribulação. Não sei se estão por dentro disso daí, mas são coisas que eu nunca fui. Eu cresci numa escola religiosa de cristãos e boa parte da minha vida não acreditei nisso. Mas ultimamente eu já li o Alcorão inteiro, li a Bíblia inteira, li o livro dos Espíritos inteiro, e eu estou vendo que as coisas que estão acontecendo, principalmente no Apocalipse, está muito igual hoje. Tipo os 4 cavaleiros do Apocalipse, que o primeiro é a peste, o segundo é a fome, é a guerra. Que é o que está acontecendo. O terceiro será fome e o último será morte. E até 2030, em 7 anos isso vai acontecer e blá blá blá. Meu, parece que o mundo hoje em dia ele é movimentado por 12 famílias muito ricas, que são os Rothschild, que são os Rockefeller, Bill e Melinda Gates, George Soros. E essas pessoas, parece que são esses judeus, que eles estão construindo aquilo que está escrito. Não, mas o que eu estou achando mais interessante aqui na nossa conversa é que realmente você, como arquiteto, né, você estuda a criação, né? Sim. O arquiteto, como chamam muitas religiões, chamam a Deus, né, de o arquiteto do universo, né? Então a profissão de arquiteto, ela tem um pouco dessa característica de trazer esse processo de criação, né, para o profissional, né? Então o arquiteto... por quase com obrigação, ele teria que estudar, né, as pessoas, o comportamento e essas tendências todas para poder entender o que a pessoa quer que ele crie. Né? No caso, acho que Deus e o universo, eles criaram o universo, ou foi criado o universo de uma forma onde as pessoas hoje sobrevivem. E você, como arquiteto, é diferenciado. Eu tento fazer o diferente, porque fazer igual é o que todo mundo faz. Fazer diferente... Chega da preguiça. Fazer diferente é difícil hoje, né? Exatamente. Isso não só na arquitetura, em qualquer profissão, e a gente fala isso, né, também na classe artística, que é quem tenta se manifestar de uma forma individual, né, diferenciada, não tão comum, né, chamar atenção pelo diferente. E o povo, você acha que realmente o povo percebe isso? Teus clientes percebem essa tua característica? Como eu vejo assim, eu vejo que o povo gosta da mesmice, eles gostam sempre daquela mesma coisa, eles são fechados daquele segmento.
planejamento. Eu acho que o povo não está pensando muito ultimamente, não. Por preguiça também? Não, porque esse sistema está levando a isso. Só que daí já vai ser tarde demais. Já passou aí, né, 2 anos. Porque, digamos assim, anos. as informações estão aí. A verdade está exposta na cara de todo mundo. Só que tem gente que não quer ver. E a arquitetura, né? Você acha que pode mudar esse comportamento? Você acredita que ela tem sim. esse poder? Na verdade, se a arquitetura viesse através da história, como ela foi rompida, você saberia muito mais quem você é, de onde você veio, qual é a sua história. Hoje em dia, você pergunta assim para alguém, você sabe quem foi José Bonifácio de Andrade e Silva? Ninguém sabe. Não. Ele foi o cara que praticamente fez o Brasil. Pois é. Um dos caras mais importantes que teve na história. O Brasil não tem heróis hoje em dia. E o brasileiro não pode ter. Ele tem que sentir um cachorro vira-lata. Um nada. Na verdade, é igual a qualquer outra coisa do mundo, entendeu? Uma mesmice. Sem história. Então, quando a pessoa acaba perdendo a sua cultura, perdendo tudo isso daí, não tem muito mais o que fazer, né? A gente tenta resgatar. Só que como resgatar se nem eles querem ouvir isso? Na verdade, tem uma grande mídia que impede que isso aconteça. Mas você, como arquiteto, dentro da sua profissão, né, você já colocou que os arquitetos não são unidos, eles não conseguem conversar ou discutir alguma tendência que pode mudar não só a situação de uma cidade. Eles seguem a moda. Eles vão seguir a moda. Fácil para eles. Eles vão seguir a moda. Mas você consegue sair fora dessa moda? Eu nunca tive dessa moda. Então, mas você hoje os teus clientes chegam para você e falam: eu quero algo completamente diferente da moda, ou você consegue conduzir? Ou não? Você tem que se adequar também e fazer? Eu tento adequar, só que eu vejo, se eu vou acabar perdendo o cliente, eu acabo fazendo o que ele quer. Sim, você faz Afinal de contas, ele me paga. E é ele que vai morar naquele lugar. Só que mesmo assim, dentro do que eu faço, eu vou mostrar uma casa para vocês, vou mostrar uma casa modernista, que é o que todo mundo quer. Eu vou mostrar a forma que eu decoro a casa, que eu apresento, que eu faço com que a pessoa tenha a sua história dentro dela e faça diferente. Não seja aquela casa que é uma galeria de arte fria, vazia, gelada, impessoal, que é o que a arquitetura moderna busca que seja. A gente entra numa casa dentro de uma que as pessoas sejam vazias, impessoais, sabe? Com pouca informação. Tenho visto muito isso, né? Coisa que realmente, antigamente, a gente entrava numa casa de uma família tradicional, qualquer, você via, né, aquele estilo ali diferente, você entrava numa outra família, você via uma outra casa, agora não, né? Então, realmente, às vezes você conversa com a pessoa, você até tenta, agora nós que temos uma idade um pouquinho mais velha aí, você até imagina a casa dela, só que quando você chega lá é mais do mesmo. Né? Então você vê que a casa não tem a personalidade mais daqueles moradores, né? A casa ela segue uma moda, como você mesmo citou. Uma tendência que é... Não tem mais aquele aconchego ou aquela coisa meio que essa aqui sou eu, minha casa é a minha cara, é o meu comportamento. Não tem mais isso, e né? O engraçado é que a arquitetura modernista ela veio forte, ela sumiu mais ou menos nos anos 80, até os anos 70 ela bombou muito forte, ela deu uma sumida e agora ela voltou com uma força tão grande que você vê assim... Os arquitetos que se fazem hoje em dia. Hoje é tudo assim, parece réplicas de Jacobsen, réplicas de Marshall Coogan, Zayenfeld. Ninguém fala assim, isso daqui é uma arquitetura praticamente própria, tem uma identificação minha. Não, elas são réplicas, puras réplicas. Então, mas você não acredita que a própria pandemia, colocando todo mundo para dentro de casa, né, ali permanecendo um tempo muito maior do que antes permaneciam, mudou um pouquinho, falou, esse sofá aqui, né? Ele era bonito quando eu comprei, mas agora que eu tô ficando mais tempo nele, né? Eu quero trocar, quero mudar. Você acha que as pessoas não podem dar sinais de que estão dispostas a fazer um pouquinho mais com a cara delas, né? E não seguir tanto a moda assim? Não acredito nisso, não. Você acredita que não? Eu acho que vão continuar, agora na volta vão continuar indo na moda? Não, a pandemia simplesmente colocou elas dentro de casa para se acostumarem, porque, digamos assim, daqui para frente não vai ter muito mais, graças à tecnologia, muito mais emprego para todo mundo, não vai ter muito mais coisas assim. Então eles têm que dar uma forma de exterminar a população da Terra. E eles vêm assim com aquele discurso da ONU. A ONU ela escreveu a Carta da Terra. A Carta da Terra diz o seguinte, todo ser humano, o universo, o planeta, é como se fosse um organismo humano. E o que mata o ser humano? São vírus e bactérias. O que mata, ou quem polui, minera, destrói a Terra? É o ser humano. Daí todo mundo diz, realmente, tem muita gente na Terra, estamos com 7 bilhões de pessoas, não vai ter comida para todo mundo, nem emprego. Você já matou seu filho, seu irmão, seu pai, sua mãe, você já concordou com o extermínio. A Terra cabe muito mais gente.
Sim. Ela não está nesse problema, nessa crise. Desculpa aqueles que acreditam, mas efeito estufa não existe. Nós temos um planeta gigantesco, rico de tudo. Não funciona o efeito estufa. O efeito estufa, vamos lá. Você está dentro de um carro. Onde está entrando o sol é onde está esquentando o carro. Mas tem a teto do carro está formando a sombra. Então quer dizer que onde está o sol tem uma temperatura alta e quando está a sombra tem outra temperatura baixa. Imagine a Terra. A parte onde está o dia está recebendo insolação, onde está a noite esfriou. No carro não funciona isso. Ele inteiro fica no efeito estufa. O efeito estufa era para tanto dia quanto a noite nunca dissipar o calor da Terra. Entrou e ficou. Não existe isso. Nunca existiu. Isso foi implantado. Foi colocado na sua cabeça desde sempre. Para você acreditar. E deu certo, entre aspas. Dá certo até hoje. Dá certo até hoje. A gente está falando, por exemplo, das construções ficarem comuns e tal. A gente comentou sobre os prédios, né? E sobre as pessoas viverem dentro de casa, né? E não saírem mais. Você pega os prédios, por exemplo, com aquela estrutura de resort. Né? Então, onde ele desce, tem academia, tem a piscina, tem isso funciona muito nas grandes o salão metrópoles. De festa. São Paulo, por exemplo, aqui em Sorocaba foram feitos alguns condomínios assim, como Lessense, como o Único, que é aquele clube na base. Você chega lá no Lessense, tem 5 torres. 3 torres estão ocupadas, se contar com a quantidade de habitantes. 2 torres estão praticamente vazias. Por quê? O sorocabano, por mais que a gente tenha trânsito e tudo mais, ele ainda vai para o clube de campo, ele vai para o Ipanema, ele frequenta ele os quer clubes, um pouco de convívio. Precisa, não só viver com o pessoal do seu condomínio. Então esses prédios não funcionam muito em Sorocaba. Quando começou a surgir isso daí, que Sorocaba tem esse negócio de... surgiu uma hamburgueria, surge 500 igual. Restaurante japonês. Todo mundo faz restaurante japonês. Restaurante. Shopping. Se tornou a cidade dos shoppings fantasmas. Pois é. Tudo assim. O cara ele não consegue... Por que não monta um restaurante tailandês? Por que não monta algo diferente? Tem agora, né? Com muito sucesso. Exatamente. Agora você vai pegar montar realmente de outras nacionalidades, né? Por quê? Tem que não, ser igual. Tem que seguir. Barbearia. Quando montou a Look Friends, o que tem de barbearia hoje? Então é só barbearia, em tudo só vê ali alguma coisa que tem sucesso e fala, vamos nesse. E segue. É mais fácil. Igual. Se tá dando certo pra ele, vai dar certo pra mim. Pátio Santa Maria nem saiu do chão. Ainda bem, porque se saísse do chão, estaria falido. O shopping Tamboré também não saiu do chão. Ainda tinha bem. Lojas vendidas, né? Desistiram. Como assim, tanto shopping para uma cidade desse tamanho? Tangará, né? Não Tamboré. Tangará. Isso. E você vê realmente algumas tendências das pessoas seguirem as outras e fazendo essa multiplicação, né? Como você mesmo citou. É pensar sempre o mesmo. Por isso que você fala assim... Conforto ali, né? Não se pensa diferente, se pensa igual o tempo inteiro. É igualitarismo sendo implantado a todo tempo. Isso daí está na consciência das pessoas. As pessoas não pensam diferente. E é difícil, como a gente comentou, é difícil pensar diferente. Então, encontrar alguém, um profissional como você, que procura pensar diferente ali, tenta realmente colocar a pessoa para refletir a respeito de algo que está acontecendo e que pode acontecer se ele não pensar diferente, né? E dar isso para ele num dos maiores projetos da vida, que é uma residência, né? Que é a realização de um sonho, e você colocar essas suas opiniões ou mesmo esses seus estudos, né? Para que ele possa refletir a respeito do que ele vai fazer com o sonho da vida dele, né? Exatamente. Como que é o teu processo hoje? Então a pessoa chega lá para você, ela simplesmente fala, quero construir uma casa, já tem o terreno. Como começa um processo de realização de um sonho com o Ângelo? Quando vem me procurar, já pelo telefone, eu já falo, venha com um plano altimétrico. Ali eu já consigo ver tudo, sem precisar nem visitar o terreno. Passo meu topógrafo, que é o Mariano, para eles. E, através disso, a gente já começa daí o programa de necessidade, entendeu? O que o cliente quer e tudo mais. E eu tento vender uma coisa diferenciada. Uhum. Eu vou sentindo o que ele quer. Aí ele fala, não, eu quero isso, quero aquilo, só que daí eu começo a mostrar fotos das coisas que existem. Aqui em Sorocaba. Pra ele. E aí eu vou vendo que eles estão linkados daquilo que já existe. Uhum. Então a gente não consegue libertar muito. E eu falo assim, bom, eu não quero essa coisa tão moderna. Às vezes nem sabe o que ele está falando. Ele acha que não quer moderno, mas ele quer o super moderno. Quer. E você segue aquilo. As referências que você vai mostrando, elas abrem a cabeça de alguma forma? Tenta, né? Tenta, mas é difícil. É difícil. Tem, lógico que há salvação. Tem Seus clientes estão mais isso. localizados aqui em Sorocaba? Ou Sim. você tem clientes para outros? Tenho fora também, mas é mais aqui. É 90% aqui. E esse êxodo que está acontecendo de grandes cidades vindo para o interior, né? Você está... Isso daí faz parte, né, do globalismo, né? Que é você sair dos grandes centros, ir para áreas mais afastadas, se isolar
trabalhar, é praticamente você buscar o isolamento. Isolamento mesmo, né? Agora você vai pegar Sorocaba mesmo, daqui a pouco já virou a grande metrópole, já estão indo para Araçoiaba, Piedade, para cidades menores aí que estão mais coladas em Sorocaba, né? Vai formando as megacidades. Esses êxodos, você acha que vai demorar para acontecer? A meta seria que acontecesse isso, só que eles querem controlar o ser humano na Terra, eles querem controlar a densidade populacional. Se você não controla a densidade populacional, isso daí é financiado pelo Rockefeller há anos. Como que ele vai controlar o mundo? Ele sempre controlou o mundo. Você não pensa por você, Jorge Soros pensa por você. Acredite nisso. E pior, né? Ele pensa e começa a executar por você e fazer você executar por eles, né? Exatamente. Mas o que fazer, né? Essa é a questão. Então vamos discutir política, vamos discutir realmente essas coisas, vamos dar espaço realmente para a gente poder colocar as informações para as pessoas pelo menos refletirem a respeito do que está acontecendo, né? Do que acontece no mundo, acontece aqui na cidade, talvez numa proporção menor, mas acontece a mesma coisa que acontece em grandes centros, em grandes capitais do mundo, né? E você como arquiteto realmente é uma pessoa que está ali, mexendo com o sonho das pessoas e está percebendo que o sonho das pessoas estão caminhando realmente para o que querem que ele caminhe, né? Então as pessoas já estão sonhando igual, vamos dizer assim. Agora, vamos falar dos seus projetos, né? Sim. Dentro desses 22 anos de história na arquitetura. Cita alguns projetos ou um projeto especial que você assim tem um carinho muito especial por ele, foi um grande desafio para você. Então, o carinho, assim, a gente tem por aqueles que fizeram o nosso nome formar. E hoje nem existe mais. Eu acho que o único foi um momento assim da minha vida muito legal. Mas agora falar em relação aos outros seria até injusto, porque eu vejo que cada projeto que sai... Um filho seu. É um filho novo. Uhum. E aqueles que são diferenciados, que nem... tem o Metropolitano, que é um condomínio que eu fiz pro Bolina. Foi desafiador. Aquilo ali não é pós-modernista, digamos assim, entendeu? É quase uma coisa... que busca o deconstrutivismo, mais ou menos. E foi desafiador por quê? Porque o cliente queria uma coisa, toda vez como que você surge com algo diferente, você me faz estudar, pesquisar, ir atrás e sair da mesmice. Sair daquela coisa viciosa, rotineira, que só aquilo que é feito, entendeu? E você acha que os seus clientes hoje te procuram exatamente por essa característica? Não sei, cara. Eu acho que é o Bolina, sim, porque ele faz uma coisa já que tá realmente... com você há muitos anos, né? Já faz 20 Foram anos, vários projetos e tal. Então ele gosta do seu questionamento, né? Essa sua veia questionadora, você parte também para os seus projetos dessa forma, né? Sem dúvida. Você estuda e vai defender ali a sua ideia e como você mesmo falou, a não ser que o cara queira, né? Pra fazer algo diferente. Sim. Eu não aguento mais a mesmice. A mesmice é tudo igual. É tudo igual. É difícil você, né, fazer a cabeça de alguém, vamos dizer assim, com intenção não de fazer ela seguir as suas ideias, e sim dela refletir a respeito do que ela está fazendo. Não sei se eu fui claro aí na colocação, claro. Mas eu acredito que você realmente tem já essa característica e as pessoas que te conheçam, né, às vezes te procuram para realizar um projeto até para você questionar. Talvez elas já até tenham a ideia do que elas querem. Mas eu vou falar com o Ângelo, porque o Ângelo vai colocar o ponto de vista dele ali, ou vai falar um pouco da história, vai colocar de uma forma diferente, para eu pelo menos pensar a respeito se o que eu quero é de fato melhor para mim, né? Sim. É assim que você acredita que você vai terminar os seus dias como arquiteto que tenta transformar? Ou você acredita que você vai mudar de ramo aí no meio do caminho? Eu não sei, o futuro só Deus pertence. Mas você que caminha, como você falou, né? Os projetos também são feitos para a gente poder atingir, né? Então, na sua visão, para onde você vai caminhar? Você, profissional, arquiteto, Ângelo? Eu não sei, o futuro é tão nebuloso. Né? A gente até tenta fazer com que as pessoas reflitam, e espaço aqui como Pode Construir está sendo criado para isso, para ser discutido a construção civil, o que nós estamos construindo, não só para a gente, mas para os nossos filhos, para as crianças, para o futuro. Então, para onde a gente está caminhando, o que a gente vai usar na construção. Hoje também a gente não falou muito em termos de materiais hoje. Como é que você está trabalhando hoje com as suas obras, né? Você também está usando materiais alternativos, diferentes? Como que está? Independente do estilo, hein? Estou usando... A base é a mesma. Praticamente o que o cliente quer que use. Se ele quer uma casa de estrutura metálica, a gente faz. Eu prefiro que vá mais com concreto armado, questão de custo.
E é o que eu sei trabalhar melhor. Mas se quiser fazer no steel frame, a gente faz também, não tem problema nenhum. Se quiser inventar uma parede de taipa no meio da casa, a gente vai correr atrás para ver quem vai executar isso daí. Mas são tudo assim, cria uma dificuldade. E eu acho legal isso, Sim. porque me faz estudar cada vez mais, trabalhar cada vez mais e aprender cada vez mais. Cada coisa diferente também que chega para você é um desafio, né? A ser vencido ali pelo teu projeto mesmo, né? Exatamente. E os valores das obras? Você trabalha com obra desde pequena até Tudo. Gigante? Que precisar. Qual foi a maior obra o maior projeto que você desenvolveu nesses 22 anos? Eu não me lembro, cara. Foram vários grandes aí, né? Teve grandes, principalmente os condomínios. Mas não me lembro. Desculpa. Mas se alguém quiser procurar o Ângelo para fazer um banheiro... Pode procurar. Pode procurar o Ângelo, que o Ângelo ele vai fazer um banheiro diferente? Vou fazer... Privada de ponta cabeça, vai fazer... O que o cliente queira. Eu vou interpretar o sonho dele. Eu não vou fazer nada apenas só porque eu quero que seja diferente. Isso é importante de ser dito. Mesmo que você tenha aí toda esse estudo, essa cultura realmente para fazer a pessoa refletir. Eu vou trabalhar a cabeça da pessoa, mas não vou impor nada a ela. É isso aí. E assim, então quem quer procurar hoje o Ângelo, encontra o Ângelo aonde? Você pode procurar pelo Instagram, que é o Dutra_Ângelo. Você pode achar também pelo meu site. Você pode achar também pelo telefone 997 40 0252 ou 3012 9349. E o Ângelo, nesses canais todos, você tem ali já um portfólio, as pessoas que quiserem conhecer um pouco do teu trabalho, ela vai encontrar nesses canais. Sim. Então daí, Ângelo, a gente poderia ficar assim horas aqui conversando sobre realmente as suas ideias, né, e sobre o mundo, para onde a arquitetura está caminhando, porque a gente está mexendo com criativos, né? Então assim, você é um cara de criação e sabe que criar coisas diferentes está cada vez mais difícil. Então é sempre muito válido conversar com alguém que procura fazer diferente, né? E acho que o Pode Construir aqui também tem esse objetivo, fazer diferente, tentar promover esses diálogos, fazer com que a gente pelo menos reflita a respeito do que está acontecendo, do que pode ser melhor, né? Do que pode melhorar tanto para os profissionais quanto para aqueles que vão realizar os sonhos através de vocês, arquitetos, né? Então, Pode Construir é um oferecimento de Baceifer, aço e ferro para sua construção. Aqui em Sorocaba, 4 endereços para você poder aí fazer a sua obra com muito mais facilidade e qualidade. E se você também é da região, a Baceifer também atende toda a região metropolitana de Sorocaba. É só você entrar em contato com os telefones ou mesmo acessar o site da Baceifer. E o Pode Construir fica por aqui esse episódio. Agradeço, Ângelo, muito sucesso para você. A gente vai se falar ainda mais, né? Você vai ver obras do Ângelo aí, com certeza, nos nossos canais também, na Baceifer. A gente vai conhecer algumas obras do Ângelo, como que o Ângelo trabalha, né? E obrigado mais uma vez aí, Ângelo. Sucesso para você. Eu que só tenho a agradecer. E o Pode Construir fica por aqui. Semana que vem tem mais. Obrigado. Assine o canal aí, se inscreva, né? Ative o sininho, que sempre que tiver um episódio novo do Pode Construir, você será notificado. Então, até o próximo episódio.